E no capítulo 9 nós temos a celebração da Páscoa. E aí, como é que você tá? Firme no propósito de ler a Bíblia de capa a capa? Mais um capítulo hoje, para a glória de Deus. Hoje, capítulo 9, onde vamos ver a celebração da Páscoa. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e diaram naquele mesmo dia e lhe disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. Moisés lhe respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa do contato com o morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14, segundo mês, no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até amanhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrar segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi levado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava ali, os filhos de Israel acampavam, segundo um mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo um mandamento do Senhor, acamparam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permanecia e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, pois 2 dias ou um mês ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Então, né, a Páscoa ela foi instituída lá no Egito, e a Páscoa ela é a festa dos pães asmos. Ela durava 8 dias, e a Páscoa ela era uma comemoração pela saída dos israelitas, né, do Egito, da escravidão. Eles foram libertos da escravidão do Egito, pelo poder de Deus. Então, a Páscoa era uma comemoração da saída do povo de Deus do Egito. Versículo 6 até o versículo 12, vários homens eles foram a Moisés porque eles estavam imundos. Talvez eles tenham tocado em cadáver, né?
ou entrado numa tenda de uma pessoa que havia morrido. Isso os impedia de participar do banquete da Páscoa. A gente pode notar aqui que Deus ele exigia santidade. Vê que os padrões eles foram mantidos. Se tivesse entrado numa tenda de uma pessoa morta ou tivesse tocado em alguém que havia falecido, só podia participar da festa da Páscoa no mês seguinte. Agora do 9 ao 14. Algumas vezes ficam tentando inventar desculpa para que os ímpios não sigam as instruções de Deus. Costumam ter outros significados para ele. Contudo, os textos do Antigo Testamento comprovam que os estrangeiros eram esperados que seguissem as mesmas leis e as mesmas práticas dos israelitas. Deus não estabeleceu padrões diferentes para os ímpios, nem naquela época, nem agora. É o mesmo estatuto, tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros. Uma coluna de nuvens cobria o tabernáculo durante o dia e uma coluna de fogo os guiava à noite e os protegia, enquanto viajavam pelo deserto. Agora, sabe o que é interessante? Essa coluna de nuvens, a Bíblia é clara ao afirmar que a coluna de nuvens e a coluna de fogo não eram um fenômeno natural, mas sim o símbolo da presença de Deus e a evidência de sua ação de proteger e conduzir o seu povo.